esse novo... Eu ainda tenho o vício de professor dizer semestre. Bom dia, de volta a cada um do recesso. Eu quero, antes mesmo de iniciar a nossa... A nossa sessão plena, enquanto esperamos a chegada de mais alguns senadores, que provavelmente chegarão, eu quero passar aqui, para que tenham uma ideia, de um balanço das atividades na primeiro semestre. Vamos passar, aqui, né? É aqui que passa? Aí estão os membros titulares da comissão. Espero que não esteja faltando nenhum. Os membros titulares, ainda alguns, ou seja, os suplentes. Essa é a nossa comissão. Aqui entramos no relatório. Deliberativas, nós tivemos 9, audiências públicas 16, total de reuniões 27. Obviamente, instalação e eleições não entram na soma. Nós tivemos proposições apreciadas, 50 projetos de decreto legislativo, 50. 49 requerimentos. 5 projetos de lei, 3 projetos de lei da Câmara, 3 ofícios, e total de proposições, portanto, foram 116. Se vê que houve um trabalho intensivo da comissão. Os projetos que foram aprovados, o projeto 18/2012, Sr. Telmário, estamos apenas aproveitando a chegada de outros senadores para fazer um relatório do primeiro semestre. Aqui começamos para o senhor ver sua presença aqui, quais são os membros da comissão, está ali, nos honrando o senador Telmário. Aqui a quantidade de deliberativas, audiências e reuniões total. Aqui tivemos decretos legislativos 56, etc. 116 proposições foram analisadas. E aqui as leis, os projetos aprovados. O PLS 1812, que altera a Lei 9.462 de 1917 para disciplinar a oferta de desconto nas tarifas de preço e serviços de telecomunicações. Aí estão os senadores, o autor e o relator. Eu vou passar rápido, viu? O 2 de 2015, do Marco Civil da Biodiversidade e Acesso ao Patrimônio Genérico, que gerou muitas discussões, muitas posições. O relator foi o senador Telmário, a autoria era da própria presidência. O PLC 106/2012, que altera a Lei nº 10.098 de 2000, que dispõe sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida para acrescentar acessibilidade aos portais públicos da internet. Esse é um projeto interessante, porque é autoria da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Eu fui o relator. O PLS 501/2013, que altera a Lei Complementar número 116/2003 para explicitar a incidência do imposto sobre serviços no rastreamento e monitoramento de veículos, que também deu uma boa repercussão. O senador Romero Jucá é o autor, Flecha Ribeiro o relator. O PLS 21/2015, que trata da ampliação do alcance dos benefícios do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores. Tivemos, inclusive, aqui a presença do deputado William Wu. O senador Flecha Ribeiro foi o relator, deu um bom debate. O PLS 630/2011, que cria horários obrigatórios de inserções gratuitas destinadas à divulgação pelos estados e Distrito Federal e de municípios em seus territórios, pertencentes às regiões turísticas do Brasil, definidos pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo. Autoria, senador Benedito de Lira e Valdir Raup foi o relator. O PLS 336/2013, que autoriza a criação do Fundo de Aval para Investimentos e Inovação de Micro, Pequenas e Médias Empresas e da outras providências. Autoria do nosso senador Vital do Rego, que está no Tribunal de Contas, e o relator ad hoc foi o senador Eduardo Amorim. Tivemos audiências públicas diversas, marco legal da biodiversidade. Os requerentes foram o nosso saudoso Luiz Henrique, o Randolfo Rodrigues e o Arcir Gurgax. Tivemos agenda e prioridades do Ministério. Foi um bom debate sobre quais eram as agendas, a agenda e as prioridades
do Ministério. Tivemos Fundo de Financiamento Estudantil, debate sobre o FIES. O requerente foi o senador Marcelo Crivella. Tivemos a audiência sobre a formação de recursos humanos para a ciência e tecnologia, que eu fui o requerente. Tivemos a agenda e prioridade do Ministério das Comunicações. Também de autoria, quando eu digo minha autoria, na verdade não é de autoria da presidência da mesa, como parte do trabalho que nós estamos fazendo. Alocação de recursos em ciência e tecnologia, também por origem da mesa. O senador Aziz teve uma participação grande, lembrando como essa alocação de recursos é muito concentrada hoje no centro-leste do Brasil. A instrução do PLC 70/2014, aquele de testes em animais, que eu sou o relator e é um problema complicado atender isso de tal maneira que satisfaça todo mundo. Sistema de TV digital terrestre, o senador Hélio José pediu. Foi um bom debate, com muita divulgação. Agenda e prioridade do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sistema Nacional de Conhecimento e Inovação. Foi um bom debate também sobre quais são os projetos e as lacunas que existem para criar no Brasil um sistema nacional de conhecimento e inovação que funcione, como está funcionando em países outros, e que aqui ainda não funciona, apesar de termos diversos órgãos nessa linha. Um debate bom sobre integração universidade e empresas, na ótica da inovação. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, que foi requerimento dos senadores do Amazonas, que tivemos aqui a participação de pessoas bastante interessantes e que me surpreendeu as instalações, sobretudo, do centro. E como aquele centro pode se transformar em um grande centro no Brasil. A universalização da banda larga, esse foi um bom debate também, senador Walter Pinheiro e Ângela Portela que pediram. Desenvolvimento de tecnologia da informação no Brasil. Má qualidade do serviço de telefonia móvel. Esse aqui foi um bom debate, não foi? Porque houve, inclusive, participação por telefone de pessoas reclamando muito dos serviços, ao mesmo tempo que os representantes diziam que, para o tamanho do sistema, reclamações não são tantas. Porque, se eu não me engano, são 200 milhões, não é isso? De telefones celulares. Aqui houve uma colocação sobre os indicadores que nós temos, não dá para ler direito, mas a posição que nós estamos em matéria de ciência e tecnologia. A primeira tabela mostra a evolução de publicações científicas em 4 momentos. Essa é a tabela, essa é a primeira. O vermelho é o Brasil, não é? Não. Como é que é, né? Ali não dá para gente. Está baixo. Não, aqui é uma coisa que sempre faz falta nas coisas. Não se coloca o que é que corresponde a cada cor. Infelizmente a gente falhou nessa. A China. China, Brasil. Vermelho é China, amarelo é Brasil. Elas, em todos, vermelho é China e o amarelo é o Brasil. Aqui a gente explica. Só para mostrar em que posição nós estamos. Primeiro, dá para ler, né? Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Rússia, Itália, Austrália, Holanda, Espanha, Índia, Suécia. Aí vem China. Aí vem Suíça. Lembrem o tamanho da Suíça, lembrem o tamanho de Israel, o tamanho da Bélgica, da Polônia, que é um pouquinho maior, da Dinamarca, da Finlândia e da Coreia. São países minúsculos do ponto de vista de população e estão bem acima. No outro, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Itália, Rússia. Aí vem a China. Aí depois vem Espanha, Austrália, Holanda, Índia, que é um país grande, Suécia, Coreia, Suíça e Israel. Aí vem o Brasil. A Bélgica está abaixo, Polônia abaixo. E assim vai. A primeira coluna é 95, a segunda é 99, 2005 e 2011, que é a última. Vê como a China vai crescendo, né? E o Brasil também.
de uma maneira mais lenta, mas o Brasil cresce. Pula uma posição, 2 cada vez. A primeira pula 3, depois pula 2, depois pula 1. Agora a China chegou à segunda, passou de 14º para segunda em 6 anos. 6 não, 16. 16 anos. Por essa projeção, vai passar os Estados Unidos dentro de poucos anos. Isso aí agora começa a cair, que é nas patentes. Nas patentes, que está lá embaixo dizendo que é triádicas, eu confesso, quando eu vi a primeira vez, eu disse, que diabo é isso de triádicas? Você que é engenheiro elétrico, eu achei que ia dar um choque em mim. Choque de triádicas. São, acho que, aquelas que são submetidas simultaneamente aos 3 mais importantes tipos de patentes. Então, você vê, o vermelho também é China e o amarelo também é o Brasil. Você vê que nesse nós crescemos muito devagar nos 16 anos, mas superamos alguns países. Esse é um dos desafios. Eu vou passar para não tomar mais tempo. Evolução da produção científica e tecnológica. Vê como, no que se refere a artigos, nós evoluímos bem. No que se refere a patentes, estamos parados. Isso é que é preocupante. Como vimos anterior, mudamos um pouquinho em relação a outros países, mas estamos parados. É aqui que eu insisto que essa comissão tem um papel, senador Teomário, da gente dizer como é que o Brasil pode abrir as portas para o mundo da inovação. Por exemplo, ter mais patentes. O que a gente precisa fazer nesse país? Óbvio que a longo prazo é melhorar a educação de base. Não tem a menor dúvida disso. Cada menina que não termina o ensino médio é provavelmente um cientista frustrado. Não qualquer um, mas um número, uma percentagem. Como a gente vê que são 50 milhões que estão na escola hoje, se você põe 1%, são 500 mil. Se você botar 0,1, são 50 mil cientistas que nós frustramos por não desenvolver plenamente o cérebro nas áreas, especialmente de matemática e ciência. Agora, não basta isso. Eu insisto aqui, o BNDES tinha que financiar, sobretudo, empresas que vão gerar patentes. E eles desprezam isso. Perguntei aqui ao presidente do BNDES, quando ele veio, quantas patentes conseguiram aprovar nos 500 bilhões de empresas? Parece que 2. A Coreia, 30 anos atrás, decidiu que o Banco de Desenvolvimento deles ia priorizar setores de inovação. E não frigorífico, comércio. Não, eles priorizaram. Deu certo. Esse é um desafio que a gente precisa criar. Porque, veja bem, são 10 anos aí. E nada. E 10 anos importantes. A evolução do PIB, aí nós estamos lá na frente, isso mostra que não estamos compatíveis, o nosso tamanho econômico, ao contrário, o nosso tamanho em inovação não é compatível com o nosso tamanho em riqueza. O problema é que essa riqueza vai estancar, porque a riqueza hoje vem sobretudo da inovação. Aqui são os gráficos muito complicados que foram apresentados durante audiências. Que o tamanho do ciclo representa o volume de publicações. As ligações entre os ciclos representam as principais relações de coautoria e sua espessura, o volume das publicações em coautoria com pessoas do mundo. E esse é um problema do Brasil, a gente trabalha muito isolado, até por falta de inglês. O impacto em ciência e tecnologia no exterior, esse é outro ponto que a gente precisa se debruçar um dia. Ainda hoje eu vi que não aumentaram. A exportação e importações diminuíram no Brasil, mas aumentou o nosso superávit. Acontece que se a gente analisa as importações, a gente vai ver que muito é de ciência e tecnologia. Se a gente analisa nossas exportações, praticamente nada é de ciência e tecnologia. Nós somos um país importador de conhecimento e somos um país que não tem condições de exportar conhecimento. Aí não tem muito futuro, porque daqui para frente, tudo que é de valor é o que tem alto conteúdo de conhecimento. O que não tem alto conhecimento de valor
O que não tem autoconhecimento de conhecimento, alto conteúdo de conhecimento, não tem alto conteúdo de valor. Só para dar aqui uma ideia, nos indicadores de alta tecnologia, nossa participação em 2001 era 12%, hoje está 4%, ou seja, caímos de 2001 a 2004. E aí está incluído a aeronáutica e a aeroespacial, aí está incluindo a farmacêutica, aí está incluindo material de escritório e informática, que é quase nada, mas tem, aí está incluindo equipamentos de rádio, TV, e instrumentos médicos de ótica e precisão. Essas são as exportações. A gente não tem aqui o quadro das importações. Interessante, devia ter importações. Esquecemos de colocar. Mas, de qualquer maneira, mostra que nós caímos. Ou seja, a indústria de alta tecnologia, nossos produtos, diminuiu. Pelo menos no que se refere a essa indústria de alta tecnologia, a indústria de média tecnologia caiu, enquanto que os produtos industriais também caíram, que é a chamada desindustrialização. Bem, finalmente, eu creio que com isso, com esse breve relato, dá para mostrar que nós estamos trabalhando no caminho para fazer com que tenhamos contribuído para que o Brasil possa abrir a porta para o mundo da inovação. Dito isso, eu entro